Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, nossos queridos amigos. Sejam bem-vindos a mais um programa Interpretando. Então, roda a vinheta! Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Interpretando. O programa de hoje é o programa de número 11 e hoje falaremos sobre a evolução. Bom, falaremos sobre evolução e de novo usaremos o Livro dos Espíritos como base. Tiramos a maioria das informações daqui e esperamos mostrar para vocês isso que a gente pesquisou. Pode ser? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos começar. Bom pessoal, como todos os programas, vamos dar aquela base, não é? Já que falamos sobre evolução, a pergunta de hoje é: o que é a evolução? A evolução é desenvolvimento ou transformação gradual e progressiva, exercício, aperfeiçoamento, crescimento. Quando vocês olham essa definição, vocês já devem ter algum contato com a doutrina espírita ou que já viram os nossos vídeos, pode achar, poxa, essa é uma definição espírita, né? Não, essa definição está no dicionário, a gente tirou do dicionário essa definição. E poxa, parece bastante uma definição espírita, não é? E a gente vai mostrar por que ela parece uma definição espírita. A gente vai entender esses pontos que são mostrados aqui ao decorrer do programa. Então vamos lá? Vamos começar, vamos entender o que realmente é a evolução. Bom pessoal, no programa anterior nós vimos sobre a lei de causa e efeito. E a evolução é uma lei também, pessoal. Existe a lei da evolução. Então vamos ver o que é essa lei da evolução. A evolução é uma lei, uma das que rege todo o universo. Portanto, tudo está destinado a evoluir. A evolução é constante e imutável. Ou seja, sempre evoluímos e nunca regressamos. O espírito pode estacionar e passar um certo tempo na inércia, sem evoluir. Porém, esse estado terá que mudar e o espírito deve evoluir. Como a gente faz para ilustrar, para deixar mais fácil, vamos utilizar uma imagem para explicar esse slide, não é verdade? Bom, como a gente pode observar aqui, é uma escada que se estende ao infinito, se estende lá para o céu. E a gente pode identificar lá uma luz que está representando o plano superior. O que a gente pode falar que é essa escada? Essa escada é o caminho da evolução, um caminho que sempre está subindo em direção a Deus. Ou seja, esse caminho é contínuo sempre em relação a Deus. E como a evolução é uma lei que rege não só a Terra, mas rege o universo, todos os espíritos que são criados por Deus, estão imbuídos na lei de Deus, eles têm que subir essa escada, eles estão comprometidos a evoluir. Mas bom, se a gente pensar nessa escada, tem espíritos aqui que estão subindo, enfrentando dificuldades para subir, mas também tem espíritos que podem ficar parados, sentados lá, lamentando e não se importando para subir. Será que esse estado pode se prolongar? Esse estado de inércia se prolonga? Bom, vamos ver pessoal. O espírito, ele pode ficar na inércia, mas essa inércia nunca é eterna. Porque por uma ínfima seja a informação, o conhecimento que o espírito adquire, ele está evoluindo, ele está crescendo. Portanto, essa inércia, ela nunca é constante. Por menor seja o conhecimento, por menor que seja a informação que o espírito adquiriu, ele evoluirá pouco a pouco, gradualmente, em destino à perfeição. Quando a gente vai passando o tempo, o espírito tem aquela percepção, a percepção de que ele tem que se mexer, ele tem que evoluir. Porque o progresso, a lei do progresso, a lei da evolução, ela está no espírito. E o espírito, no seu subconsciente, ele tem esse ímpeto de mudar, esse ímpeto de crescer. Isso vai acontecer
Portanto, esse período de inércia pode ser pequeno ou longo, mas nunca vai ser eterno. Bom, pessoal, falamos aqui sobre a inércia, não é? Falamos sobre evolução, que o espírito sempre evolui, mas será que ele pode regredir? Será que nós podemos voltar? Bom, a resposta para essa pergunta é não, pessoal. Vamos ver o porquê. Por que não regressamos, não é? O conhecimento e a moralidade das leis de Deus são perfeitos e não se pode esquecê-los a partir do momento em que foram assimilados pelo Espírito em sua essência. Então, pessoal, o Espírito pode evoluir, pode estacionar, mas nunca, jamais pode regredir. Nunca, jamais ele descerá um degrau da escada. Porque a partir do momento em que o conhecimento foi assimilado pelo Espírito, ele jamais será esquecido. Esse conhecimento não será esquecido porque as leis de Deus são perfeitas. O conhecimento e a moralidade de Deus são perfeitas. Quando a gente adquire, não tem como escapar. A gente não pode simplesmente esquecê-los. E para dar um exemplo disso, a gente pode dar um exemplo de uma coisa que acontece na nossa vida. Por exemplo, a bicicleta. Quando a gente é pequeno, a gente não aprende a andar de bicicleta. Você pode passar, sei lá, a sua adolescência inteira sem andar. Aí você vai andar, você ainda lembra como anda? Então, à medida que você aprender uma vez, você pode passar muito tempo sem consultar, sem praticar. Mas você sempre vai saber, você nunca vai esquecer. Certo? Vamos para a próxima. Vamos lá. Bom, a gente falou, né, que o Deus, ele coloca a evolução pra gente. Ele coloca esse caminho que nós devemos seguir, que todos os espíritos devem seguir. Mas por que a gente deve evoluir? Por que a evolução é necessária? Bom, evoluindo, o espírito adquire maiores capacidades de compreensão e com isso caminha com maior facilidade para a perfeição. A evolução é uma lei natural, portanto, tudo está fadado a evoluir. Bom, pessoal, como estamos vendo aqui, tudo está fadado a evoluir, tudo está fadado a cumprir as leis de Deus. E a evolução é uma lei de Deus. Bom, mas por que evoluir? Não está tudo muito bom, tudo muito bem aqui na Terra, curtindo? Para que eu vou querer ir para o plano espiritual, não é mesmo? Bom, pessoal, nós temos uma visão muito limitada, nossos olhos ainda são fechados para muitas das verdades do universo. A partir do momento em que vamos adquirindo conhecimento, a partir do momento em que começamos a dar saltos maiores na caminhada de evolução, começamos a perceber o quão importante é evoluir. Começamos a perceber que é somente evoluindo que nós alcançaremos a felicidade verdadeira. Que é somente evoluindo que alcançaremos o estágio de espíritos puros, espíritos depurados de todas as mazelas terrenas. As felicidades que encontramos em nosso planeta, que encontramos encarnados, são felicidades passageiras, e é somente evoluindo, somente conhecendo as verdades de Deus que alcançaremos a felicidade eterna. Bom, acho que deu para vocês entenderem, pelo que o nosso amigo falou, que a evolução é uma coisa muito boa, não é verdade? Evolução é o bem. E, bom, se a gente pensar, Deus não é nosso pai, e como pai ele não quer o bem para os seus filhos, então a gente pode ser ignorante e ignorar que a evolução pode ser boa pra gente, mas Deus sabe que ela é boa pra gente. Como um pai sabe o que é bom pro seu filho. Então ele coloca a evolução pra gente aprender. E à medida que a gente vai crescendo, a gente fala, poxa, isso era realmente importante. E você vai acabar seguindo, e é por isso que a gente evolui. Certo? Perfeito. Bom, o Murilo acabou falando um pouquinho, né? Ele comentou sobre espíritos puros, que a gente está evoluindo. Mas se a gente parar para pensar, a gente tem que pegar um conceito bastante importante, que a gente vai acabar repetindo bastante ao longo dos programas, e é uma coisa que tem que estar na cabeça de todo mundo. Deus, ele criou os espíritos. A gente sabe, Deus criou os espíritos, só que Deus deu-nos o livre-arbítrio. Deus criou-nos simples e ignorantes, sem nenhuma propensão ao bem ou ao mal, sem nenhum privilégio
de ter o caminho do bem mais fácil do que seguir o caminho do mal. Nós desde o princípio tivemos o livre-arbítrio completo. Então, Deus colocou você lá no mundo e te falou, olha, aqui tem o meu caminho, o caminho a mim, o caminho para você evoluir, e ali tem o caminho daqueles que se rebelam, daqueles que não querem seguir. Você escolhe se você quer ir para lá ou para cá. Então, Deus criando os espíritos simples e ignorantes, alguns espíritos acabam caindo no lado do mal, alguns para o lado do bem, e dessa maneira, os espíritos nunca estão numa hierarquia, os espíritos nunca estão num grau de evolução igual. Os espíritos, existe uma hierarquia. Existem espíritos que estão mais evoluídos do que outros. Então, no livro dos espíritos a gente encontra uma separação, uma classificação de espíritos puramente didática, feita por Allan Kardec, porque, como a gente disse, né, os espíritos não existem, nenhum espírito é igual ao outro, nenhum espírito está tão evoluído quanto o outro. Não existe um grau completamente igual. É apenas grandes grupos que a gente separa para poder compreender melhor esse mecanismo, como funciona o nosso universo. Então vamos ver o primeiro deles, os espíritos puros. Bom, é a primeira ordem de espíritos, os espíritos puros. Os espíritos puros são aqueles que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua aproximação de Deus, sua pureza de sentimentos e seu amor ao bem. Então, pessoal, o que são os espíritos puros? Podemos ver aqui, os espíritos puros são aqueles que estão completamente desfeitos de toda a matéria. São aqueles espíritos que estão livres de toda a negatividade. São aqueles espíritos que estão livres de todo o egoísmo, de toda inveja e de todas as mazelas que nós conhecemos. São espíritos puros, são espíritos que estão completamente propensos ao bem. E a sua maior vontade, o seu maior desejo é ajudar o próximo, é estar ligado, completamente ligado a Deus. Esses são os espíritos puros. Bom, vamos falar da segunda ordem, né? Os espíritos bons. Vamos entender um pouquinho. Os espíritos bons são uma classe composta por espíritos que já possuem um certo progresso e a compreensão de Deus. Seu principal desejo é fazer o bem e apresentam a predominância do espírito sobre a matéria. Bom, quem são os espíritos bons? Aqui na Terra a gente tem uma visão limitada do universo, como a gente já disse, né? Nós não podemos dizer se existem mais espíritos de uma ordem ou de outra. Mas aqui na Terra existem bastante espíritos bons. São espíritos que já têm alguma consciência de Deus. Eles já compreendem Deus. E eles buscam, acima de tudo, evoluir. Esses espíritos bons, eles estão procurando sempre evoluir, sempre fazer o bem. O maior desejo deles é fazer o bem, porque eles querem evoluir e chegar a ser espíritos puros. Esses são os espíritos bons, que estão sempre estudando, sempre trabalhando, e são os benfeitores mais corriqueiros, por assim dizer, que estão aqui na Terra nos envolvendo. Existe também, pessoal, a terceira ordem de espíritos, que são os espíritos imperfeitos. Estes são caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e de todas as más paixões que lhes retardam o seu adiantamento. A matéria predomina sobre esses espíritos. Então podemos ver aqui, pessoal, são espíritos ainda muito ligados à carne, são espíritos animalescos, são espíritos onde o desejo do mal predomina sobre eles. São espíritos ignorantes, que não têm conhecimento do bem. São espíritos que não têm conhecimento de Deus e das leis divinas. Não têm conhecimento da bondade de Deus. São fundamentalmente espíritos que não conseguem compreender Deus e todas as suas leis. Nesse grupo a gente tem uma variedade muito grande de espíritos, não é verdade? A gente tem espíritos que fazem o mal por maldade mesmo, porque eles querem fazer o mal, eles querem o nosso mal. Mas também tem espíritos apenas ignorantes, espíritos que eles fazem mal não por maldade, mas por malícia. Eles são brincalhões, eles não compreendem o bem, eles acabam levando tudo na brincadeira. Esses são espíritos imperfeitos e não são somente maus,
também são maliciosos. E esses espíritos, eles não têm nenhuma ligação, eles não compreendem Deus. Mas um dia eles vão chegar a compreender e vão se tornar espíritos bons e depois espíritos puros. Porque esse é o caminho da evolução e eles estão subordinados, como todos nós, à evolução. Exatamente. Bom, aqui pessoal nós temos duas imagens. Uma de Jesus, que retrata um espírito puro, e esta outra são espíritos bons. Os espíritos bons, eles procuram ajudar um ao outro nessa longa estrada que é a estrada da evolução. Bom, nós falamos bastante aqui sobre evolução, que o espírito está fadado a evoluir, a crescer, mas o espírito, ele deseja evoluir, ele tem esse desejo? O espírito benevolente vê nos espíritos puros a felicidade eterna e as qualidades divinas, buscando assim compreender e atingir este estado de espírito. Portanto, escolhe por seu livre-arbítrio as provas que deve enfrentar e as dificuldades que promoverão o seu crescimento. Bom, esses espíritos aqui, os espíritos benevolentes, a gente falou, né, que Deus coloca o crescimento pra gente, a evolução. Mas será que eles querem mesmo evoluir? Bom, o espírito benevolente é aqueles da segunda ordem, os espíritos bons, que eles têm essa consciência de Deus e eles querem sim evoluir, eles desejam evoluir. Porque eles têm, com a consciência de Deus, eles têm uma percepção das suas qualidades, das qualidades divinas, têm percepção do mundo superior. Então eles acabam se encantando com isso, falando, caramba, eu tenho que chegar ali, eu tenho que aproveitar essas qualidades. Então, eles querem evoluir, eles colocam no caminho das provas, das expiações, eles pedem para ter provas e expiações para poder progredir cada vez mais e chegar a ser um espírito puro e aproveitar essas qualidades divinas. Bom, a gente falou dos espíritos bons, né? Falou que eles têm esse desejo, eles têm essa consciência de evoluir, eles querem evoluir. Mas será que os espíritos imperfeitos, da terceira classe, que eles não têm essa consciência de Deus, será que eles querem evoluir? Será que eles desejam evoluir? Os espíritos ignorantes, não compreendendo as glórias do reino de Deus, não visam evoluir. Porém, seu sofrimento e a ação incessante dos espíritos benfeitores o fazem enxergar novos horizontes e se transformar, procurando assim a evolução. Temos os espíritos ignorantes, pessoal. O próprio nome da classe já define tudo sobre eles. São espíritos ignorantes, são espíritos sem conhecimento. E eles não querem evoluir por quê? Porque eles não têm uma visão maior, e a visão deles é fechada, é compreendida somente naquele mundo de mal, aquele mundo de malfeitores em que eles estão compreendidos. Por isso, pessoal, eles não conseguem evoluir, eles não querem evoluir, porque a sua visão é limitada, porque eles não conseguem, não têm capacidade de compreensão. Mas por eles próprios seria muito difícil de evoluir. Seria muito complicado que eles sozinhos adquirissem conhecimento e evoluíssem. Então o que acontece? Os espíritos benfeitores, os espíritos amigos, chegam neles e auxiliam-os, abrindo a visão deles, fazendo com que eles tenham uma maior capacidade de compreensão. Os espíritos amigos apresentam-lhes o bem, mostram que esse é o melhor caminho a ser seguido. E é assim que os espíritos infelizes, que os espíritos ignorantes começam a evoluir, começam a dar saltos maiores na sua estrada evolutiva. Lembrando que a gente falou que Deus é Pai, não é verdade? E Deus coloca tudo com um objetivo. E Deus quer o nosso bem. E mesmo o filho rebelde, que não reconhece que aquilo vai fazer seu bem, o pai ele vai dar, ele vai falar, poxa filho, você não sabe que isso vai fazer bem, mas eu sei, isso vai te fazer bem. Então, Deus oferece a evolução para os espíritos imperfeitos, coloca a evolução para os espíritos imperfeitos, mesmo que eles não tenham essa consciência, mas eles vão acabar adquirindo essa consciência, não é verdade? Exatamente. Bom, quando a gente fala de evolução, a gente consegue identificar dois tipos de evolução, dois tipos de progresso.
o progresso intelectual e o progresso moral. Vamos entender o que é esse progresso intelectual primeiro. Bom, o progresso intelectual, pessoal, ele é um progresso teórico. E ele acontece geralmente no plano espiritual. Mas por que ele acontece no plano espiritual? Vamos entender. Como ele é um progresso, ele é teórico, ele é intelectual, o nosso espírito, ele tem várias faculdades. E quando ele está no corpo, ele se vê limitado de alguma dessas faculdades. Ele vê sua consciência um pouco reprimida. Então, quando o espírito está desencarnado, quando ele está no plano espiritual, ele tem um pouco mais de liberdade, ele tem mais consciência, ele pode assimilar mais fácil esses conteúdos, esses conhecimentos teóricos, que não são nada mais, nada menos do que as leis divinas e a aplicação delas no plano espiritual. Bom, já o progresso moral, pessoal, ele, diferentemente do progresso intelectual, ele é um progresso prático. É preciso colocar na prática para se evoluir moralmente. E ele acontece geralmente com maior facilidade no plano material. Isso não quer dizer que o progresso moral acontece somente no plano material e que o progresso intelectual acontece somente no plano espiritual, hein? Isso acontece geralmente, é a maior facilidade. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. E são nessas provas e nessas expiações, principalmente, que nós evoluímos moralmente. É aqui que nós colocamos toda a nossa teoria em prática, que nós transformamos todo o nosso conhecimento teórico na prática, que nós evoluímos moralmente. Bom, o progresso intelectual e o progresso moral, a gente pode perceber, eles são complementares. E se eles são complementares, não se pode evoluir progredindo em um só sentido. É necessário que caminhem juntos para que o espírito se depure. O progresso intelectual acaba levando ao progresso moral, porque o progresso intelectual prega o progresso moral, da gente poder evoluir na moralidade de Deus, evoluir nas qualidades divinas. Então, não se pode evoluir progredindo em um só sentido. É claro que existem espíritos que são mais progrediram mais intelectualmente do que moralmente, ou ao contrário, mais moralmente do que intelectualmente. Mas isso, quando eles forem chegar a se tornar espíritos puros, isso vai ter que estar igual, isso vai ter que caminhar junto, porque os dois, um é dependente do outro e eles se complementam. Pessoal, será que só existe um caminho para se evoluir? Bom, vamos ver. Não, todos evoluem constantemente, independente da sua crença ou de suas ações. Todos os caminhos conduzem a Deus, inclusive o caminho da dor. Cada um segue por uma estrada, mas o destino é um só. Então, pessoal, não importa se você é espírita, não importa se você é católico, evangélico, budista, islâmico, não importa. O que importa verdadeiramente são as suas ações. A religião é um caminho mais fácil, é um caminho mais simples para se alcançar a Deus. Mas todos os caminhos, eles levam à perfeição. Inclusive o caminho da dor. A dor, muitas vezes, ela nos faz lembrar que existe um Criador. Ela nos faz estabelecer uma relação mais forte com o nosso Pai. E pessoal, cada um escolhe um caminho a ser seguido. Existem muitas estradas, cada um tem a sua estrada. Aqueles que escolhem os caminhos do bem estão numa estrada mais retilínea, numa estrada mais simples, numa estrada mais direta para a evolução que leva à perfeição. Mas todos nós temos essa estrada, todos nós escolhemos uma estrada. Outros não escolhem o caminho do bem, outros preferem escolher estradas mais curvilíneas, estradas que possuem mais pedregulhos, estradas mais dificultosas. Então, pessoal, cada um escolhe o caminho a ser seguido. Mas o que devemos saber e devemos lembrar é que todos esses caminhos, independente do qual for escolhido,
levará a um destino só, que é o destino da perfeição, que é o destino do estágio de espíritos puros. Todos nós estamos fadados a evoluir e essa estrada, ela só caminha em um sentido, que é o sentido do bem. Existe um Deus, existe um só Deus para todas as religiões. Todas as religiões, a gente tem que entender que elas foram criadas há muito tempo atrás e o nosso conhecimento dos nossos antepassados era limitado. Então muitas coisas podem levar a interpretações duplas e a gente tem que ter o nosso coração aberto para poder interpretar da melhor maneira possível todas as religiões e absorver aquilo que é positivo. Porque, convenhamos, uma religião, uma doutrina que seria perfeita, seria aquela que absorve a cada coisinha boa de todas as outras religiões. Porque tudo é uma oportunidade para crescer. Vamos pensar, gente, Deus é soberano, Ele não coloca nada por acaso. Tudo que acontece na sua vida, todas as coisas que acontecem na sua vida, todas as dificuldades, todas as expiações, elas são oportunidades de crescimento. Tudo é uma oportunidade de crescimento. E nós devemos aproveitar o máximo possível essas oportunidades que estão aí, ó, para você crescer, para você apertar a mão do benfeitor e evoluir cada vez mais, se aproximar cada vez mais de Deus. Não é verdade? Isso aí. Aqui, pessoal, uma imagem bem legal, né? Que mostra os diversos caminhos. Este caminho, provavelmente, é o caminho de alguém que escolheu o bem. É um caminho mais rápido. É o caminho direto com o destino final, que é a evolução de estágio perfeito. E o outro caminho, que é um caminho de maiores dificuldades, um caminho de maiores curvas. Os dois caminhos, como podemos observar, destinam num lugar só, que é o reino dos céus, que é a perfeição. Bom, já que o Miro comentou isso sobre perfeição, vamos falar um pouquinho mais dela. Será que existe um limite para a evolução? Será que existe alguma barreira, alguma coisa que fala, não, aqui você chegou no final, você é perfeito já. Será que existe isso mesmo? Na verdade, isso não existe, Augusto. Vamos ver aqui. Por meio das expiações, provas e lições, progredimos moral e intelectualmente, até chegarmos a um nível de espírito puro, onde não necessitaremos de reencarnar. Porém, é um erro pensar que há um limite. Somente Deus é totalmente perfeito. E essa condição está muito, muito, muito longe de nós para que possamos compreendê-la definitivamente. Bom, a gente tem que pensar aqui. Poxa, a gente evolui por meio de expiações, a gente está sempre evoluindo. E nós somos criados e nós somos ainda espíritos inferiores. Nós temos uma visão restrita. Nós não podemos dizer se isso é perfeito ou não. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, uma coisa a gente pode sentir, e pelo que a gente conhece de Deus e que foi revelado pra gente. Deus é perfeito, Deus, as suas leis, tudo que Deus faz é perfeito. Então a perfeição total seria Deus. E é difícil a gente pensar que alguém possa existir outro Deus, possa chegar a ter outro Deus. Então é uma coisa difícil de entender, e isso se dá à nossa ignorância, à nossa visão restrita. Mas quem sabe, talvez no futuro, nós podemos entender melhor esse conceito. Pessoal, como nós sabemos, o universo é gigante, é grandioso. E nós estamos compreendidos num planeta pequeno, ínfimo. Nossa visão, então, é uma visão muito limitada. Jamais poderemos dizer que existe um limite. E jamais poderemos dizer também, pessoal, que somos detentores de toda a verdade, da verdade absoluta. Bom, para deixar uma última coisa para vocês, para a gente acabar essa conversa de hoje, vamos falar de trabalho e evolução. A pergunta 642 do Livro dos Espíritos, né? Para fechar, bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Antes da gente ver a resposta, vamos entender um pouquinho a pergunta, né? O que é ser agradável a Deus? É estar condizente a Deus. É Deus estar com você, estar no caminho do bem. Ou seja, ser um espírito bom, estar direcionado no bem. E assegurar sua posição futura. O que seria assegurar minha posição futura? Seria assegurar a minha evolução. Assegurar o meu estágio de um espírito superior. Ou seja, a gente está falando aqui de
evolução, e o espírito bom evoluindo. Vamos entender agora, vamos ver a resposta. Qual que é a resposta a essa pergunta? Não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo mal que resulte do bem que não haja feito. Então, pessoal, adianta só não fazer o mal? Não, porque se nós somente não fazermos o mal e não fizermos o bem, significa que nós estamos nos omitindo. E nos omitindo, nós estamos dando espaço para o mal crescer. Nós estamos dando terreno para o mal evoluir, para o mal tomar condições em nossas vidas. Não adianta somente nós não fazermos o mal. Nós temos que fazer o bem. E não é somente fazer o bem, hein? É fazer o bem com todas as nossas forças. É para fazer o bem que desse modo que seremos agradáveis a Deus. E pra gente fechar a nossa conversa de hoje, deixar uma coisa pra vocês, né? Fazer o bem é bom. É bom demais. Fazer o bem traz muita coisa boa pra gente. Na verdade, fazer o bem é quase estar recebendo em dobro pra gente. Então, sempre vamos procurar fazer o bem. O bem é bom pra todas as circunstâncias da nossa vida. Vamos trabalhar no bem. Isso vai te ajudar a evoluir, vai te trazer bons espíritos, vai te aliviar suas dores. Enfim, vai te fazer ter uma ligação maior com Deus. E é isso que a gente tem que ter. Não é verdade? Fazer o bem. Aqui a gente tem um exemplo de Chico Xavier, que fez tanto bem na sua encarnação, né? Fez tanta coisa positiva, que pode ser recebido por Jesus assim, com um abraço tão carinhoso nos planos superiores. Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa. Por favor, como vocês já sabem, entre na nossa página do Facebook, curtam lá. Temos aqui o nosso e-mail também, onde vocês podem enviar suas dúvidas, sugestões, críticas, bom, o que for. Se algo não ficou muito bem esclarecido, mandem-nos no e-mail, por favor. Isso é muito bom para nós. E é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado por assistirem. Curtam aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau.